Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Exclusivíssimo Invest. Hoje eu quero apresentar para você a nossa estratégia Exclusivíssimo Fab4. Algumas pessoas, eu já tenho essa estratégia publicada, mas eu estou atualizando essa estratégia, o vídeo dessa estratégia, para que as pessoas entendam melhor o que é a Fab4, o que é a estratégia Fab4 e da onde vem a lógica dessa estratégia, né, pessoal? Porque a gente está vendo um monte de estratégias por aí sendo publicadas, mas a gente não sabe, não entende a lógica. Então, eu quero mostrar para você basicamente como é que funciona essa lógica da estratégia Fab4. Primeiro, eu quero dizer, deixar claro para vocês, que esse método Fab4 é um método que foi desenvolvido, foi criado pelo trader americano Oliver Velez. O Oliver Velez é que desenvolveu esse método chamado Fabulous Four, a chamada Fab4, abreviada, os quatro fantásticos. Ok, pessoal? Foi o trader Oliver Velez. E o trader Oliver Velez, ele disponibiliza os vídeos de como ele utiliza essa estratégia, os conceitos dessa estratégia, como ele faz no mercado no dia a dia, ele usa essa estratégia, né, junto com os traders dele, free, gratuitamente. Ele coloca o canal do YouTube dele disponível gratuitamente com várias estratégias e a Fab4 é uma dessas estratégias gratuitas do canal do Oliver Velez que nós automatizamos porque é uma estratégia altamente assertiva, uma estratégia altamente rentável que vai trazer para você aí ganhos muito legais se você utilizar corretamente ela. É uma estratégia de abertura de mercado, então você vai utilizar essa estratégia por no máximo 1 hora por dia, não mais que isso, né? Para que você possa obter resultados consistentes com essa estratégia. E por que eu automatizei essa estratégia? Lógico, para que nós possamos ter uma estratégia sem a necessidade de eu clicar no botão, eu clicar na ferramenta para comprar, para vender, né? Então o robô ele vai fazer isso para mim automaticamente e ele vai entrar sem indecisão. Ele vai tomar a decisão automaticamente assim que o setup da estratégia entra em ação, o robô também entra em ação. Não tem medo, não tem receio, não tem ansiedade, não tem depressão, porque o robô ele faz exatamente o que a gente programou para ele fazer, nada mais além disso. E o robô está muito legal, está muito bacana, tá, pessoal? Pode confiar. Essa estratégia, ela, se você der o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e entrar nas nossas comunidades, eu vou mandar para você essa estratégia para que você possa utilizar a estratégia na prática, tanto no simulador ou na conta real. Tá? Se você já tem experiência, você já pode utilizar na conta real sem nenhum custo por 30 dias. 30 dias gratuito, você vai poder testar a estratégia à vontade, todos os dias, por 1 hora ali no pregão, porque o conceito da estratégia é para operar apenas abertura de mercado, ok, pessoal? Então, você vai poder utilizar essa estratégia por 30 dias gratuitamente, basta dar o like e se inscrever nos nossos canais. Pelo Connect do Profit Chart ou Black Arrow, eu te mando a estratégia. A estratégia, ela funciona tanto para o Profit quanto para o Black Arrow, tanto para o Pro quanto para o Ultra. Com exceção que eu tenho duas versões, uma do Pro e outra do Ultra. A do Ultra, pessoal, a diferença é que ela usa ainda um filtro a mais. Qual que é esse filtro? Ela verifica a tendência do mercado no momento antes de entrar no trade, antes de realmente o robô comprar ou vender. Ok, pessoal? Essa é uma das características da estratégia Ultra. A Pro não tem essa questão de avaliar a tendência do mercado em time frame maior para entrar no 2 minutos, mas ela funciona tão bem quanto, é tão assertiva quanto. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês como funciona essa estratégia. Como eu falei, eu vou deixar o link, nesse vídeo tem um link, ok? Do vídeo do Oliver Velez, detalhando para você a estratégia Fab4, gratuitamente, ok? Ele divulgou gratuitamente, eu automatizei esse robô e vou passar para vocês como funciona agora,
Ok? Vamos lá. Eu estou aqui com um gráfico de Apple, estou com o Black Arrow, vou mostrar para vocês no Black Arrow. Estou aqui com o gráfico de Apple, 2 minutos. Né? O que vocês estão vendo no meu gráfico plotado é exatamente, faz parte exatamente da estratégia Fab4, ok? O que vocês estão vendo faz parte exatamente da estratégia Fab4. Ela vem com o indicador para você plotar no seu gráfico e a regra de coloração para você plotar no seu gráfico, além da estratégia de execução que vai ser feita através do seu módulo de automação de estratégias, ok? Então vamos mostrar aqui qual que é a lógica, basicamente, para você entender, né? Como eu falei, aprofundar no tema, o que é a Fab4, como que a Fab4 funciona, por que ela funciona, você vai ver pelo vídeo do Oliver Velez, que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Tá? A aula dele vai mostrar para você em detalhe, tem mais de meia hora a aula dele, só falando de como funciona a Fab4. Aqui a ideia é mostrar o conceito da Fab4 aplicado dentro da automação e como ela vai funcionar no seu dia a dia, basicamente. Ok, pessoal? Então vamos lá. Isso que vocês estão vendo plotado aqui, essa zona azul, é a zona de Fab4. E o Oliver chama também de zona de trap, zona de armadilha. Por que é Fab4? Por que os quatro fantásticos? O que o Oliver chama de quatro fantásticos aqui? A menor mínima da última hora do pregão anterior, a maior máxima da última hora do pregão anterior, aonde fechou a média de 20 e a média de 200 no pregão anterior. Ele junta esses 4 pontos e faz este retângulo que ele denomina Fab4. E aqui dentro desse retângulo não se opera porque é a zona de trap. Beleza? Esse é o conceito básico da Fab4. E o Oliver ele explica que o time frame melhor para se operar essa estratégia é o de 2 minutos. Mas também é possível utilizá-la em outros time frames. Vai do teu jeito de trader, né? Então, o Oliver eu estou seguindo exatamente, sendo o mais fiel possível à estratégia do Oliver. Então, 2 minutos time frame. Estou com a Apple aqui, 2 minutos time frame. Ok, pessoal? Vamos lá. E aqui nesse time frame, pessoal, de 2 minutos, nós temos a zona de Fab4, como eu falei. O que o Oliver explica? Ele explica o seguinte, que se o preço, deixa eu apagar isso aqui, se o preço abrir para cima da zona de Fab4, a zona de trap, se ele abrir para cima, a tendência do dia será de alta, provavelmente. Sempre, o mercado você sempre trabalha com probabilidade, tá, pessoal? Não existe certeza no mercado. Então, o Oliver fala, a probabilidade do mercado subir é quando ele abre acima da zona de Fab4. E, logicamente, quando abre abaixo, a tendência é ele cair. Perfeito, pessoal? Vamos lá, continuar aqui. Então, nós temos aqui, eu coloquei o indicador contador de candle justamente para vocês verificarem o último candle que abriu e o primeiro candle. Né? Se vocês observarem aqui, eu tenho o fechamento do mercado de ontem, dia 11 do 3, estou gravando hoje dia 12, dia 11 do 3, às 16 horas e 58 minutos, fechou o mercado, a Apple, as ações da Apple fechou, né, americana. E aqui, a abertura de hoje. Então nós temos aqui que no dia 12 do 3, às 10h30, o mercado abriu. E ele abriu abaixo da zona de Fab4. O que aconteceu? O mercado ele veio, mergulhou. Certo, pessoal? Mergulhou 1,80% aqui, ó. Quase 1,90% de baixa esse mergulho de Apple. Tá bom? Muito bem. E aí, pessoal? Como abriu abaixo da zona de trap, o que o robô vai fazer? O que a automação vai fazer? A automação vai esperar que seja feita, que exista uma barra elefante, uma barra de força, uma barra potente para que ela possa determinar a sua entrada. Quando essa barra elefante for formada nos primeiros minutos do mercado, da abertura do mercado, o trade vai ser executado.
tá? Vamos entrar na operação. E é o que realmente aconteceu. A regra de coloração, que vem junto com a estratégia Fab4, você pode aplicar, vai pintar candles de baixa e de força de vermelho e candles de alta e de força de verdes, ok? Vermelho e verdes, tá bom? Então, olha só, o mercado abriu, aqui primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, quarto candle, até aqui por enquanto o mercado estava indefinido, se ia para cima, se voltava para a zona, se descia mais, então estava aqui naquela indefinição do mercado. E aí, de repente, vem uma barra de força, uma barra elefante forte aqui, pessoal, olha só, de quase 0,30%. E o robô, o que ele faz? O robô, pessoal, ele faz o que ele tem que fazer. Ele faz exatamente o que ele tem que fazer. Entra no fechamento do candle de força. E o que acontece? O preço vem, anda, faz a primeira parcial, continua andando e faz a segunda parcial. Simples assim. Depois, ele identifica uma nova barra de força aqui. Isso aqui, por aqui ele ficou líquido. Abriu uma nova barra de força. Tá vendo essa barra vermelha aqui, pessoal? É uma nova barra de força. Entrou no trade. Foi. E depois fez a primeira parcial. Aí ele voltou. O mercado deu sinais que ia voltar e saiu um pouquinho mais acima. São duas entradas na abertura de mercado que me deram o resultado positivo de hoje em Apple. Né? Em Apple. Então aqui, pessoal, por aí você já vê como que é a lógica, né? A lógica do robô. Tá, pessoal? Então entrou na barra de força, foi, fez uma parcial. Então o robô funciona dessa maneira. Ele vai levar em consideração a estratégia do Oliver, arrisca, né? Mais fidedigna possível para ele entrar. O Oliver fala o seguinte, da questão do afastamento das médias. Né? Quando as médias não estão tão afastadas, como é o caso aqui, pessoal, você pode ver que as médias não estão tão afastadas aqui. E é exatamente onde deu o candle de força. Exatamente onde as médias não estão tão afastadas. Elas estão começando a se afastar. Né? E aí, essas médias estão mais ou menos na direção para baixo, né? E juntas, um pouco mais juntas, mas se afastando, a tendência do mercado cair. Média de 200 a vermelha, média de 20 períodos a verde. Tá, pessoal? Para quem quiser tá com dúvida. Então, o que aconteceu? O mercado foi embora. Caiu mesmo, né, pessoal? Caiu e a gente quase pegou, acertou o fundo dele aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Aqui, ó. A setinha da entrada da operação aqui do Profit do Black Arrow. E muito bem. Aí o que acontece? Olha só o alargamento que a média faz. Olha esse alargamento. Quando você vê, o Oliver diz isso no curso dele, quando você vê que a média de 20 está larga, longe da média de 200, né? E aí você tem o preço também um pouco longe aqui, ó. Né? Nós temos o preço um pouco longe aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, esse fechamento aqui, ó. Esse fechamento aqui, né? Ele está afastado dessa média de 20 e a média de 20 está afastada da média de 200. Então ele fala que são os 3 dedos, né? Onde o mercado, a tendência é que o mercado volte. E é realmente o que acontece aqui. O mercado dá sinais que vai querer voltar. Então ele faz aqui, ó, esse pullback, depois ele cai de novo, começa a andar em cima da média de 20, começa a fazer isso, né? Mas ele tenta, mas não tem fôlego para subir e ele acaba caindo mais, né? Acaba caindo mais. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, aí depois o mercado fica lá. Por isso que é para operar somente a primeira hora, porque depois o mercado ele vai ficando zigue-zagueando aqui, dançando em cima da média. Então, se você compra aqui, stop aqui. Se você vende aqui, stop aqui. Então você fica tomando stop aqui. Então, você não pode operar mais do que uma hora na estratégia da Fab4, que a lógica dela é ganhar dinheiro na abertura do mercado. O robô é para a abertura do mercado. Tá, pessoal? Então vamos mostrar agora como que configura, quais são as configurações da automação Fab4. Como você plota os indicadores no gráfico, como que você coloca a cor nas barras, né, a regra de coloração.
e os parâmetros da automação que você deve configurar. Importante essa parte agora. Como é que eu faço, Daniel, para receber o teste desse robô? Primeira coisa, pessoal, você vai dar o like no vídeo, né? Vai se inscrever se você não é inscrito no canal, nas nossas redes sociais, e vai entrar no nosso link aqui do Connect, aqui no Connect do Profit Chart ou do Black Arrow mesmo. Você entra na comunidade Exclusivíssimo Invest, essa comunidade aqui, você vai entrar aqui nessa comunidade Exclusivíssimo Invest, que a gente acabou de criar há pouco tempo atrás, e através de lá você vai me chamar e vai pedir o indicador. Você vai pedir o indicador exclusivíssimo, ou melhor, a estratégia exclusivíssimo Fab4. Tem um indicador também, pessoal, mas a estratégia também existe e é a mesma coisa. O indicador ele só vai realmente indicar, não vai ter a estratégia para automatizar, né? Vai ficar só a indicação, como vou mostrar agora para vocês, e a estratégia vai realmente fazer a automação e vai operar sozinha, vai operar automaticamente, o robô vai entrar e sair automaticamente para você no seu dia, fazer as coisas que você tem que fazer e deixar o robô lá trabalhando para você. Essa é a ideia da estratégia exclusivíssimo Fab4 de todas as nossas outras estratégias. E nós temos alguns indicadores bacanas para vocês também irem utilizando. Então, pessoal, eu estou aqui, vamos lá, vou tirar, tá? Vou arrancar do gráfico aqui tanto o indicador quanto a regra de coloração para mostrar desde o início para vocês como funciona. Tá? Então eu estou aqui com o meu gráfico, ok? Daniel, meus candles são vermelho e verde já. Né? Como é que eu faço? Basta clicar duas vezes em cima do candle e trocar essa cor. Vir aqui, negativo preto, branco branco, positivo branco. Tá? Então você vai trocar as cores aqui. Pode colocar os dois pretos, os dois brancos, porque quando você insere a regra de coloração, ele já te mostra, mas eu deixo negativo preto e positivo branco, para você ver os candles que são positivos e negativos pelo menos, ok? Vamos dar um ok aqui, beleza, dei o ok. Agora eu clico o botão direito sobre o candle novamente, sobre o candle, vou em inserir regra de coloração e vou escolher a Fab4 Ultra aqui, ou Pro. As duas vai colorir as suas barras. Então você já vai ter as barras elefantes, as barras poderosas e as barras de forças configuradas aqui, plotadas no seu gráfico. As médias você já sabe plotar, né, pessoal? Só clicar em indicador médias e já plotar as médias de 20 e de 200, tá? Para você ter a visualização idêntica da Fab4 que o Oliver utiliza. Depois, pessoal, você vai inserir o indicador Fab4, que é a própria estratégia. A estratégia ela é estratégia, indicador e regra de coloração. Em um só robô você tem essas três soluções, né? Que é a regra de coloração, que já ajuda bastante para você ter um visual no seu gráfico, o indicador, para você saber também onde está a Fab4, e a execução em si automática, propriamente dita, que o robô faz. Então vamos lá, clica com o botão direito do mouse e inserir indicador. Aí você vai escolher o indicador que você recebeu lá, você comprou na loja Tecnológica, ou você recebeu lá da nossa comunidade a estratégia, você vai escolher a estratégia aqui. Então você vai escrever aqui Fab4, vai aparecer o exclusivíssimo Fab4 ali, né? Então você já clica em inserir aqui no gráfico. Muito bem, já apareceu aqui então a zona de Fab4, perfeito? Já apareceu a zona de Fab4 e você pode configurar isso. Tem alguns detalhes. Vamos falar da perfumaria primeiro, depois eu vou falar dos parâmetros realmente em si que você tem que colocar na sua automação. Então, quando você instala, aqui pessoal, você clica rapidamente aqui no... Você conseguir clicar nessa linha aqui, ó, os parâmetros da estratégia, você clica por aqui, ou você vai aqui, ó, onde aparece aqui o nome do ativo, Apple, por exemplo, e os outros indicadores, vai estar o indicador aqui, ó, tá vendo o indicador? Aí você clica na engrenagem, vai abrir a telinha. Tá? Essa janelinha, pessoal, o que você configura aqui? Quais são as perfumarias que eu falei? Você pode mudar a cor, você pode deixar azul, pode deixar, se você tem a plataforma branca, né, quer usar uma cor escura, deixa preto. Se você tem a plataforma preta, quer deixar branco, deixa branco. Né? E aqui tem a espessura da linha, que você pode aumentar também, né, para deixar mais grossa a linha. Certo, pessoal?
São perfumarias da estratégia que você também pode utilizar como indicador aí para você. Vamos voltar aqui, vamos deixar do jeito que está agora aqui, a gente mudou, e vamos explicar os parâmetros. Agora é interessante, hein? Os parâmetros que você precisa ter na sua automação. Lembrando que para operar em conta real, é necessário que você contrate um módulo de automação da Nelogica. Tem o básico, o Plus e o Premium, se não me engano, se eles não mudaram ainda. Eu utilizo o Premium, tá? E algumas corretoras fornecem módulos de automação de estratégia de acordo com o número de contratos. Se você operar X contratos por mês, você tem um módulo gratuitamente na sua, já na sua plataforma. Assim como você recebe o Profit Chart, o Pro, o Ultra, de acordo com o número de contratos que você opera, você também tem isso para automação das estratégias que você já pode contratar direto pela sua corretora. Se você não tiver na sua corretora isso, você tem que contratar direto com a Nelogica, na loja de estratégias. Eu mostro basicamente onde que é rapidamente. Então nós temos aqui os parâmetros, pessoal. Sempre a entrada, como essa estratégia, ela faz parcial, metade do número de contratos, então você tem que ter sempre múltiplos de 2, obviamente. Né? Ah, Daniel, eu entro com 10. Então, você vai lá na estratégia, na automação, e vai colocar 10. Sem problema nenhum. Tá? Lembrando que eu gosto de... Todo robô tem que ter uma gestão de risco, né, pessoal? Tem uma gestão de risco aí, cada robô. Então, eu gosto de considerar para o mini índice, para cada contratinho operado, um alvo de R$ 100 de ganho ou de loss. E até 3 operações consecutivas perdedoras. Ou seja, você ligou a sua automação, o seu robô. Né? Ele entrou a primeira vez, tomou loss. Entrou a segunda vez, tomou loss. Entrou a terceira vez, tomou loss. O robô automaticamente vai desligar. Não vai operar mais porque aquele dia não está sendo o dia daquele robô. Né? E não existe robô que ganha sempre. Não existe robô que todo dia vai dar gain. Se alguém te vender isso, pessoal, tome muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Tá? Porque não existe. O importante no mercado, uma dica, o importante no mercado não é fechar o dia positivo, mas o mês positivo. O mês positivo. Porque as suas contas, os seus boletos são mensais, não são? Então por que que você tem que... Ah, se um dia eu estou no loss, eu tenho que ganhar. Não é? Então, o importante é fechar o resultado positivo no mês. No dia, não deu, beleza, no outro dia vai dar. E o que acontece com os nossos robôs da Exclusivíssima Invest? Eles têm consistência. Você configurando a gestão de risco neles direitinho, bonitinho, configurando os horários que é para operar direitinho, de acordo com o manual, cada robô tem manual, você vai ter consistência nesses robôs. Né? Obviamente, você vai ter resultados positivos. Né? É lógico, pessoal, mercado ele muda tempos em tempos, ele é cíclico, tem algumas mudanças, alterações. Quando você vê, você está com uma automação e a automação começou a perder, ter um comportamento um pouco estranho, dá uma parada, desliga o robô por uns 3, 4 dias para você depois ligar de novo. Tá? Faz uma pausa com o robô. Tá bom, pessoal? Vamos lá. E aí eu tenho o gráfico utilizado, lógico, se você utilizar 5 minutos, 10 minutos, você vai ter que mudar aqui. Então, para que o cálculo da Fab Force seja correto, então tem que ser 2, aqui o gráfico utilizado. O horário, final pregão anterior. Você tem que colocar o horário correto. Por exemplo, ações americanas é 17h58, se não me engano. Né? Ou 16h58 agora, né? 16h58, de acordo com o mercado americano. Os minutos que você quer da Fab4, você pode colocar os últimos 60 minutos, 1 hora, 45 minutos ou 30 minutos. Tá? O Oliver Velez ele dá essa margem de 30 a 60 minutos, 45 minutos a 1 hora, para que seja calculada a Fab4 do dia anterior. Beleza? E outra coisa interessante, pontos manuais. O robô ele também permite que você sete os pontos manualmente da Fab4. Digamos que você vai operar um ativo que ele é 7 dias como um Bitcoin, 7 dias por semana, e ele não tem um horário específico de fechamento para você poder colocar, plotar a Fab4 do dia anterior. Então você, de repente, fala, não, peraí, então eu vou abrir e vou colocar os pontos manualmente para eu saber onde foi a Fab4
em determinado período. Geralmente é onde as médias estão mais próximas, onde o preço deu uma estabilizada, uma estacionada, ali vai ser a zona de Fab Four nesses ativos que não tem fechamento diário. Tá? Por exemplo, o Bitcoin. Tá? O ouro também, que é o Forex, que também é de segunda a sexta, ouro de segunda a sexta, então, do domingo, né? Domingo a sexta. Então, tome muito cuidado com isso. Você pode fazer dessa forma também, ponto manual, ok? Então, deixar não aqui. E aí, o início e o fim da Fab Four é o início e o fim que você quer que mostre a Fab Four no seu gráfico. É só para isso, para você mostrar ou não a Fab Four no seu gráfico. Então, digamos que você quer que a Fab Four apareça só das 9 às 10 da manhã. Se você aplicar aqui, você vai ver que ela já desapareceu do meu gráfico. Né? Que agora já são 19 horas. Então, pessoal, esses são os parâmetros do robô exclusivíssimo Fab Four que você vai ter que configurar no seu módulo de automação. Funciona tanto para o Black Arrow quanto para o Profit Chart. Ações americanas, commodities como ouro, funciona bem. Índice futuro funciona muito bem. São esses os ativos que eu opero com o robô Fab4. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de assistir a aula do Oliver, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você acessar e verificar a aula do Oliver Velez. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like, tudo aquilo que você já sabe, entrar nas nossas redes sociais. Se tiver qualquer dúvida, manda um comentário aí, o que você achou do vídeo, o que você acha que deve melhorar, qual a estratégia que a gente poderia estar desenvolvendo. Aliás, um parêntese aqui, se você tiver uma estratégia vencedora, que você quer automatizar essa estratégia, eu automatizo essa estratégia para você, tá bom? Entre em contato comigo pelos nossos canais e nós vamos automatizar a sua estratégia. Você vai ter a sua estratégia automatizada para você poder deixá-la ligada na sua plataforma de dia, ir embora, jogar seu tênis, ir para academia, tomar um café com um amigo, dar uma passeada com a cachorra. É isso aí. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.